Um dos fatos mais importantes desta semana foi a entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, à revista Veja. Essa entrevista é tão reveladora que vale a pena dar uma olhada geral no que o Dias Toffoli falou. Se trata de uma matéria de capa. E vamos repassar um pouco sobre as colocações do Toffoli aqui. Vamos ver. Bom, aqui a matéria de capa, com Toffoli. Depois tem uma chamada à matéria em si, que foi produto de uma entrevista do editor-chefe da revista Veja, com Dias Toffoli, onde se destaca isso que eu sublinhei aqui, um episódio perturbador, um movimento golpista dos militares, políticos e empresários para afastar o presidente Jair Bolsonaro, da maneira como foi colocada pela revista. Depois, já aqui na entrevista propriamente dita, se reafirma que teria havido uma crise institucional entre os meses de abril e maio de 2019, sem dar muitos detalhes, mas colocando a mensagem bem às claras. Ou seja, era uma situação de muita crise e em dois sentidos. Havia uma crise principalmente nos setores, digamos, nos setores da política brasileira que estavam incumbidos de fazer passar a política do imperialismo norte-americano. Por exemplo, olha aqui, uma frase bem concreta. No Congresso, a reforma da Previdência, a principal e mais importante bandeira econômica do governo Bolsonaro, não avançava. Então, esse era um problema crítico. E havia um grupo de parlamentares, esse grupo de parlamentares era do Centrão, que resolveu tirar da gaveta o projeto de implantação do parlamentarismo para, obviamente, fazer o que está falando aqui. Bolsonaro seria transformado numa figura meramente decorativa. Ao mesmo tempo, havia vazamentos atribuídos ao Ministério Público que mostravam que a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, que era todo aquele problema relacionado com o caso Queiroz, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolvia basicamente todos os políticos da Câmara, inclusive PT e até PSOL, isso poderia virar uma grande crise. E em cima dessa crise toda, que era uma crise por cima, uma crise para poder passar a agenda do imperialismo, Toffoli tem essa frase em destaque. O Supremo Tribunal Federal deve ter esse papel de moderador, oferecer soluções em momentos de crise. Bom, continuando aqui. Então, temos que havia duas alas principais do Exército, segundo o Toffoli. Uma, que obviamente estava mais encabeçada pela alta cúpula, os generais de quatro estrelas, começou a discutir a inviabilidade do presidente Bolsonaro. E a outra, mais radical, que era mais oficiais e militares de baixa patente, eles estavam ainda na política da sublevação contra as instituições corruptas, que seria um golpe militar clássico. Tanto assim que um general próximo a Bolsonaro chegou a consultar ao Supremo Tribunal sobre a possibilidade de aplicar o artigo 142, que seria um golpe de Estado aberto, que segundo a Constituição, os militares poderão atuar numa situação onde a soberania nacional estivesse em perigo. E aqui está dizendo que os empresários, os industriais, estavam querendo avançar em um impeachment contra Bolsonaro e impor o general, ou melhor, que subisse o general Milton Mourão, porque a situação estava insustentável, a economia totalmente paralisada, e o grande problema, segundo o Toffoli, era que não avançavam as reformas imperialistas.
E, além disso, outro fator de crise era que havia toda uma movimentação contra o STF, por toda uma série de políticas que não se alinhavam com a extrema-direita abertamente. Por exemplo, certas ações de Gilmar Mendes, do Lewandowski, de Alexandre de Moraes, etc. E chegou a ser, chegaram a ser levantadas assinaturas para a criação da chamada CPI da toga contra o STF. E aqui a saída para isso. Olha aqui a saída. Quando o caldo ameaçou transbordar, o presidente Bolsonaro, o ministro do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Senadores, senador Davi Alcolumbre, e generais se reuniram mais de 30 vezes para resolver o problema, ou seja, procurar acordos por fora das instituições. Eles fizeram toda uma série de conchavos para procurar uma saída para esse problema, que era o problema de que o país estava totalmente travado entre abril e maio. Resultado desse conchavo: no Congresso, o projeto do parlamentarismo voltou à gaveta. A CPI da Lava Toga, com denúncia contra a STF, foi arquivada e a reforma da Previdência destravou por meio dos conchavos feitos com o Centrão, cabeçado por Rodrigo Maia, e contando, aqui não está falando, mas foi um grande ponto, contando com o apoio da esquerda burguesa e pequeno-burguesa integrada ao regime e da burocracia sindical. E o vice-presidente Hamilton Mourão, está falando aqui, reduziu suas barulhentas aparições públicas, e o general Carlos Alberto dos Santos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, que tinha contradições, que tinha aumentado com Carlos Bolsonaro, foi demitido. E no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli pôs a polícia nos calcanhares de grupos que pregavam ações violentas contra os ministros e adiou o julgamento que poderia soltar Lula. E, além disso, concedeu uma liminar para parar as investigações sobre o caso do senador Flávio Queiroz, Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, etc. E dessa maneira se chegou a uma série de acordos que deram, digamos, uma nova governabilidade ao país. Passando por cima de tudo que é lei básica, como, por exemplo, se alguém está tramando um golpe de Estado, aí temos um problema relacionado, em termos jurídicos, com prevaricação. O ministro Supremo deveria ter dado voz de prisão para esses generais. Bom, mas nada disso está colocado aqui, obviamente. E aqui uma frase que deveria ser sublinhada muitas vezes. Olha aqui. A preocupação do ministro Dias Toffoli é com o que está por vir. Ou seja, toda uma agenda preparada pelo próprio Dias Toffoli para esse segundo semestre, que está aqui na parte de cima, pontuada, e na reportagem está um pouco mais detalhada. A questão do COAF e a Receita Federal, lembrando que houve a tentativa de passar o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Receita Federal para o Ministério do Moro, e isso não vingou. Tem um problema da... Bom, isso aqui, inclusive, ficou paralisado, mas por enquanto, porque o que a Justiça, o Supremo Tribunal, tinha determinado era a paralisação das investigações que utilizassem informações da Receita Federal, do Banco Central e da COAF, sem autorização prévia da Justiça. Já poderia se cancelar uma série de processos que fizeram uso dessas informações sem autorização da Justiça, mas bastaria a autorização da Justiça para voltar atrás. E com forte pressão, obviamente que isso provavelmente não seria tão difícil. Tem o problema do julgamento na segunda instância, que vai decidir se os réus podem começar a cumprir pena após
a confirmação da condenação em segunda instância. A Corte já decidiu que sim, que pode, embora que isso seja uma decisão anticonstitucional, porque a Constituição estabelece o trânsito em julgado. Até não ser aprovado, até a última instância, o réu não poderia ser preso. Depois temos aqui a questão relacionada com a suspeição do Moro, que diz: a segunda turma do STF vai concluir o julgamento sobre a parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução do processo em que Lula foi condenado a 8 anos, 10 meses por corrupção. Isso está em andamento. Tem o problema da descriminalização das drogas, que esse é um projeto que se torna grave. Ele já tem 3 votos a favor para que o usuário entorpecente não seja punido, mas isso cria um problema porque enfraqueceria toda a campanha em relação ao endurecimento do regime em cima do terrorismo e dos crimes em geral. E tem o problema da delação da JBS, que poderia... A gente está falando assim, se tudo for considerado nulo, uma horda vai se livrar da justiça. Continuando, alguns excessos da Operação Lava Jato, e o STF derrubou as conduções coercitivas, isso era um excesso ainda pior do que um excesso, porque, de acordo com a legislação vigente, nós temos que a condução coercitiva só deveria ser usada quando houver uma possibilidade de fuga do preso, ou o preso se recusar a depor, e nunca para testemunha. Bom, a Lava Jato usou isso passando por cima de tudo. Nós temos aqui essa declaração muito importante do Dias Toffoli. O combate... estão totalmente erradas as avaliações de que a Lava Jato está sob ameaça. O combate à corrupção tende a persistir, mas precisa ser feito dentro dos limites constitucionais até que não haja uma anulação futura. Para que não haja uma anulação futura. Ou seja, isso revela que o lavajatismo, mesmo que se descarte ao ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador federal Bertrand Dallagnol, ela não está em pauta. O fim do lavajatismo, tudo que foi feito, passando por cima da legislação, ele será mantido e até aprofundado, conforme Dias Toffoli falou aqui. Só que as investigações contra o STF, como por exemplo, as investigações contra a esposa de Dias Toffoli, a advogada Roberta Rangel, que foi investigada secretamente pela Receita Federal, e as investigações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e todos os seus familiares, por exemplo, em cima do instituto que tem para dar palestras que são cobradas a R$50 mil por palestra, etc., isso deixará de ser investigado. Bom, e aí com a frase muito interessante: não podemos deixar que exista no país um Estado policialesco, um Estado sem limites de direitos e garantias individuais, que valem, obviamente, para os ministros do STF e não para a população. Mais alguns detalhes aqui sobre a liberação das drogas, etc. E na última página da entrevista, temos que, sobre o caso das drogas, Dias Toffoli se declara não apto para aprovar qualquer coisa, porque deveria ser legislado pelo Congresso a política pública do Estado brasileiro para o combate ao narcotráfico e aos usuários de drogas. E, moral da história, as ameaças aos ministros, que levaram até o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes,
a gerar uma polêmica. Quando censurou uma notícia publicada nos sites de extrema-direita, que são ligados, o antagonista e o Cruzoe, gerou grande insatisfação da extrema-direita. E esses ataques contra os ministros do Supremo, segundo Toffoli, seriam ataques contra a própria democracia. Bom, e por último, terminando aqui, de que Dias Toffoli foi ligado ao PT, atuou como advogado, foi indicado pelo ex-presidente Lula ao STF, atuou como advogado de José Dirceu e José Genuíno, condenados hoje por corrupção do PT. Agora ele disse, agora eu saí totalmente dessa égide, trabalhei para o Genuíno, mas votei pela condenação dele no Mensalão. E ele está totalmente sob controle, portanto, dos generais, como já aconteceu, por exemplo, durante a campanha eleitoral do ano passado, quando os generais colocaram o atual general da Defesa para funcionar como secretário de Toffoli. De fato, deveria ver quem foi secretário de quem, porque Toffoli ficou totalmente nas mãos, até falando a favor da ditadura militar. O que de fato temos aqui, então, são uma série de leis que elas foram passando a partir dos governos do PT, principalmente, e que deram lugar ao Estado policial militar atual. Não tem um problema de que vai haver um golpe militar. O golpe militar já existe hoje. Isso que deve ser feito. A esquerda revolucionária deve ser feita. E da mesma maneira como quando em 1968, em dezembro, o ato institucional número 5 acabou com o habeas corpus e criou um problema muito sério para os militantes de esquerda, nós tivemos uma série de leis que criaram um sério problema para os militantes de esquerda já. Vamos ver alguns deles. A lei da ficha limpa de junho de 2014, referendada pelo presidente Lula. A lei anticorrupção, da qual faz parte a lei das delações premiadas, de agosto de 2013, sancionada por Dilma. A lei das organizações criminosas, do mesmo período. A lei antiterror, do início de 2016, também sancionada por Dilma. E, além disso, essas leis levaram a mudanças no Código de Processo Penal, por exemplo, o artigo 282, que se relaciona com as mudanças da lei das organizações criminosas, a partir da lei antiterror, nós temos agora o projeto de lei 2418, que seria o ato institucional número 5 da internet, mas que seria muito mais do que isso aí. Um verdadeiro vale-tudo, em que, por meio da espionagem legalizada da internet, e o GSI podendo entrar com as ferramentas da polícia, da CIA e da Central de Segurança, Agência Nacional de Segurança norte-americana, eles poderão até clonar os celulares de qualquer um, injetar aí qualquer frase falsa e condená-los pela lei antiterror a décadas de prisão. E falando em décadas de prisão, nós temos o projeto de lei, também de autoria do mesmo senador Medeiros, que é um senador do PSL, que, por meio desse projeto de lei 2403 de 2019, aumenta o tempo mínimo de cumprimento da pena de 30 para 50 anos, sendo que a possibilidade de ter uma condicional agora é aumentado da metade, ou de um terço da pena, para 3/4 do cumprimento da pena. Então, situações que colocam o Brasil já numa situação real de golpe militar atual. E uma série de decretos presidenciais onde se fortalece o poder do GSI ao extremo, uma espécie de Gestapo. Vamos ver aqui 4 deles, rapidinho. O decreto 9527, do dia 15 de outubro de 2018, que cria a Força-Tarefa de Inteligência para a luta contra o crime organizado no Brasil, que seria o próprio GSI.
O 9794, de 14 de maio de 2019, que prevê que atos de nomeação para cargos e comitês de funções, ou seja, para movimentação de funcionários públicos entre qualquer repartição pública, deverão ser sancionados pelo GSI. O decreto 9819, de 3 de junho de 2019, que estabelece a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho do Governo, que vai ser chefiada pelo GSI. Ou seja, qualquer ação relacionada com relações exteriores e defesa nacional será controlada pelo GSI. O decreto 9830, de 10 de junho de 2019, que regula as disposições dos artigos 20 e 30 do decreto de lei 4657 de 14 de setembro, aliás, de 4 de setembro de 1942, que estabelece a lei da introdução de uma série de endurecimentos da própria lei brasileira, Código Criminal, diretamente. Bom, a partir daí, o que nós devíamos falar, então, ponto número 1, o que nós temos, um Estado policial que ele já está no ar em pé hoje. Ponto número 2, nós temos uma série de cortinas de fumaça que elas têm como objetivo endurecer muito mais ainda o regime político no Brasil. Entre essas políticas de fumaça esteve, por exemplo, a suposta transferência de Lula de Curitiba a São Paulo para, dessa maneira, desviar a atenção que nesse mesmo dia estava sendo aprovado no segundo turno a reforma da Previdência. Da mesma maneira, durante o primeiro turno foi tudo a discussão desviada para o vazamento das mensagens entre os componentes da Lava Jato e que permitiu passar desentravando a reforma da Previdência no primeiro turno, mas de super lavada. Precisava de 308 votos, passou por 379. Essa entrevista de Toffoli à revista Veja é a mesma coisa. Essa capa e todo o conteúdo é um negócio desastroso, porque coloca o Brasil em uma situação de praticamente estado de sítio, enquanto a esquerda integrada ao regime, ela está divulgando que as instituições estão funcionando. Então, o que nós precisamos colocar aqui, e tudo isso se trata de uma política aplicada a partir do imperialismo norte-americano para salvar o grande capital em crise que não consegue mais tirar lucros da produção e que precisa atacar com enorme truculência, principalmente o local que ainda tem sob controle, que é a América Latina. Principalmente o Brasil, e impor, a partir do modelo policial militar brasileiro, a mesma política em toda a região. Isso já está acontecendo, por exemplo, no Uruguai. Basta ver o que aconteceu nessas eleições primárias do 30 de junho desse ano. Vai ter as eleições agora em outubro, e obviamente quem vai ganhar contra o PT local, que seria a Frente Ampla, é a direita aliada da extrema-direita. Portanto, os revolucionários precisamos, aliados à esquerda democrática, denunciar esse tipo de ataques com veemência, e não basta fazer grandes análises simplesmente, senão que isso tem que estar materializado numa política que tenha como condição, isso aqui é fundamental, mobilizar o agente social que pode travar esses ataques. E que não vai ser um grupo de intelectuais, por mais sábios, inteligentes e clarividentes que sejam, senão que vai ser a classe operária mobilizada nas ruas. Quem que vai mobilizar a classe operária nas ruas? Não vamos ser nós. Vai ser os ataques do capital.
que vai mobilizar a classe operária mundial e os trabalhadores. O nosso papel é colocar em pé aquelas palavras de ordem que vai dar, ou que tem o potencial de dar, um eixo, uma visão para a ação das massas, que será, obviamente, por conta da traição da esquerda oportunista, serão movimentos espontâneos. As nossas palavras de ordem fundamentais colocadas para esse período são as seguintes: fora Bolsonaro e os militares. Fora Lava Jato e imperialismo do Brasil e da América Latina. Por um governo de trabalhadores sem burguesia. E construir uma greve geral pela base. No próximo dia 13, amanhã, nós estaremos também nas ruas, apoiando essas movimentações, apesar de que elas são super manipuladas pela esquerda e pela burocracia sindical, levando essas palavras de ordem e levando a necessidade da realização de um congresso de trabalhadores para definir um plano de lutas para o próximo período.